É o seguinte, na cidade de Lauro de Freitas tem a lei, né, de poluição sonora. Há uma polêmica nesse momento sobre uma PL, sobre a possível flexibilização da lei sonora na cidade de Lauro de Freitas. Vamos ouvir os dois lados. Primeiro, vamos ouvir a versão do vereador que propõe a lei e depois vamos conversar também com o contraponto, para ver o que de fato isso pode causar, os impactos que isso pode causar. A versão dada pelo vereador, você vai ficar sabendo daqui a pouquinho o nome dele, inclusive um áudio está circulando pelas redes sociais, ele deixa bem claro o porquê da flexibilização dessa lei sobre a poluição sonora na cidade de Lauro de Freitas. Vamos ouvir ele, daqui a pouquinho vamos ouvir o outro lado, para o contraponto dessa informação que está já para ser votado, porém, até agora não chamou a população para discutir essa PL. Sendo proposta na lei, ela está sendo igualada a Salvador, ou seja, a questão dos horários e decibéis. Né? Em 2014 houve uma alteração e a gente está propondo voltar como era antes dessa alteração de 2014, ou seja, fazer igual como é praticado em Salvador. 60 decibéis de 22 horas às 7 da manhã e 70 decibéis das 7 da manhã até as 22 horas. Essa alteração, o objetivo é fazer com que a gente possa ter música ao vivo nos bares, porque com os 50 decibéis que estava, né, que está hoje na lei, fica impossível a poder fazer com que um músico possa se apresentar em um bar, porque se você colocar o decibelímetro, só o barulho normal do bar, né, com as pessoas, já chega a 50 decibéis. Então, não estava sendo possível a contratação de músicos por conta dessa redução de decibéis que houve em 2014. É um pedido que vem sendo feito pelos músicos, né, pelos artistas, pelo Sindicato dos Músicos de Lauro de Freitas, para que a gente apenas iguale a Salvador, tá bom? Forte abraço, qualquer coisa, estou às suas ordens. Uma boa noite. Deu black tela aí, mas a gente volta aqui. Mas eu estou com o Hendrick Aquino, que vai fazer o contraponto, né, dessa PL proposta pelo vereador Roque Fagundes e a PL 72/2020, a pauta de votação que deve acontecer na Câmara de Vereadores da cidade de Lauro de Freitas. Hendrick, seja muito bem-vindo, obrigado por tê-lo aqui. Importante também ouvir a população sobre essa PL. Houve uma discussão e que impacto isso pode causar para a população de Lauro de Freitas? Então, Paulo, obrigado pelo espaço. Não houve ainda esse debate a respeito da poluição sonora. Nós sabemos que o município de Lauro de Freitas já vem sofrendo há muito tempo com a questão do barulho, né? E em 2014 nós tivemos um avanço com uma lei que trata desse assunto, né? E infelizmente de lá para cá o Poder Executivo não conseguiu tirar a lei do papel, porque não basta existir a lei, né? Você tem que aplicar a lei. Então a gente acredita que falta ainda investimento em pessoal, em equipamentos, em veículos, para que você possa fazer de fato a fiscalização, tirar a lei do papel. Agora, no segundo semestre de 2020, nós fomos surpreendidos com um projeto de lei que flexibiliza a lei de 2014, ou seja, a lei já não tinha saído do papel. Porque não tinha fiscalização. Ela existia no papel, mas de fato não acontecia. Por quê? Falta de pessoal, Exato. De organização. Exato. A gente tem ciência disso por conta do número de reclamações, né? Então, assim, a demanda é imensa, né? Então, muitas pessoas se queixam, muitas famílias são prejudicadas por conta do barulho no município. E agora surge um projeto
para mudar a lei de 2014, flexibilizando a lei, né? Então, o que acontece? Em vez de resolver o problema, você tapa o sol com a peneira, né? E o que é pior, esse projeto já está na Câmara, está na pauta, né, para ser votado. A qualquer momento pode ser votado. A qualquer momento pode ser votado, né? E a população não tem ciência disso, a população não debateu sobre isso. Você estava falando agora sobre a questão dos lados, né? Um lado do vereador, um lado da população, mas nós temos diversos lados, existem muitos segmentos interessados nesse tema. Então o vereador cita aí o áudio que está circulando, cita os músicos, né? Nós sabemos os bares, etc. Pois é, nós sabemos que existem empresários também interessados nisso, né? Do ramo de restaurantes e tal. Mas e como ficam, por exemplo, os idosos que sofrem com a poluição sonora, os recém-nascidos, as gestantes, os enfermos, né? As crianças, quem quer estudar em sua própria casa que não consegue. Esse ano que nós fomos praticamente obrigados a permanecer mais tempo em casa, né? Muitas pessoas passaram a trabalhar em suas próprias residências e não estão conseguindo por conta de barulho, muitas vezes por conta do barulho. Esse ano, por conta da pandemia, se falou muito na Organização Mundial da Saúde, né? E a OMS considera a poluição sonora um caso de saúde pública. Sim. Né? Então, esse projeto não chegou numa hora muito boa. Né? A gente precisaria discutir isso mais. É um assunto bem polêmico, né? Eu digo que é um tema transversal, porque poluição sonora diz respeito à saúde, diz respeito à educação, diz respeito à segurança, né? Então, muitas vezes, aí, certos ambientes, não só a questão do som alto, isso aí acaba fazendo com que as pessoas consumam, né, álcool, consumam drogas, né? Então já envolve uma questão aí de segurança pública, envolve a questão de transporte, muitos lugares travam por conta de ambientes, paredões, etc e tal. Então imagina a complexidade, Paulo, desse tema para ser votado, né, a mudança de uma lei, sem que a população possa opinar, possa debater a respeito disso. E vocês discutem a retirada da pauta para ter uma discussão. O vereador, inclusive, ele não foi reeleito. Agora, ele fala no áudio sobre 50 decibéis, que ele diz que, pelo que eu entendi, eu e você conversando, isso gira em torno de 50 decibéis. Procede isso? Paulo, perceba só, a questão aí não é o nível de decibéis, porque quando a prefeitura dá licença... Foi um foco que ele deu, né? Mas perceba, você veja, é por isso que é importante, e é o que as entidades pedem. Eu te passei aí um documento, nós recolhemos de ontem para hoje, né, 16 assinaturas de entidades, né, que endossam essa carta que já foi passada aí, já está circulando nas redes sociais, né, solicitando a retirada da pauta. A gente não quer antecipar o debate. A gente pede que seja retirado da pauta, né, esse projeto, para que a gente possa debater, justamente por conta da complexidade do tema. Né? Então, assim, porque são várias partes envolvidas. Tem a Perfeito. população envolvidas, tem a população, como você falou, músicos, donos de bares, empresários do entretenimento. Perfeito. Mas ele quer adequar a mesma, tipo Ctrl-C, Ctrl-V de Salvador. Chega a 70, 75 decibéis. Mas é exigido em Salvador que as casas de shows, por exemplo, ela tem um Sonex ou equipamentos que evitem que esse barulho possa ir para a rua, ele fique dentro do estabelecimento. Mas parece que em Lauro de Freitas poucos estabelecimentos têm isso, conforme pede a lei, não acaba, isso na prática não funciona. E também não funciona, como você falou agora, a fiscalização. Aprovação dessa lei a toque de caixa. Você acha que isso a população acaba ficando refém, já porque a gente não tem fiscalização? Tem aquela questão dos paredões, como você citou agora. Isso pode também aqui na cidade a gente ter esse impacto de vizinhança? Perceba, a complexidade é tamanha que um projeto como esse deveria ter levado em consideração, inclusive, a capacidade da própria prefeitura em acolher, né, uma demanda que certamente irá aumentar. Porque o que acontece? Se hoje, com a lei de 2014 valendo, nós já temos uma quantidade enorme de reclamações, será que a prefeitura estará preparada
para um aumento dessa quantidade de reclamações, porque se você desce o nível de decibéis, mais pessoas certamente estarão descontentes, estarão se sentindo prejudicadas. Então, imagina-se que o número de reclamações irá aumentar. Será que hoje a estrutura da Prefeitura de Lauro de Freitas, né, tem capacidade para um aumento de reclamações? Né? Hoje nós já sabemos, assim, houve um pequeno avanço, porque até pouco tempo atrás nem o número de protocolo era fornecido para quem ligava reclamando. Muitas pessoas não sabiam nem para onde ligar. Não é? Então, de algum tempo para cá, está se fornecendo um número de protocolo. Para que serve o número de protocolo? Para você acompanhar o processo. Não é? Então, eu fiz uma reclamação essa noite. Tá bom, como é que está o meu processo aí? Vai ser resolvido hoje ainda? Isso vai levar adiante? Na segunda-feira o estabelecimento será visitado? Então de nada adianta fazer a reclamação se o munícipe não tem um retorno. Em quanto tempo vai se dar o retorno ao munícipe? A prefeitura precisa estar também preparada para isso. Não é simplesmente apresentar uma proposta de mudança da lei. Há todo um conjunto de questões envolvidas aí, inclusive com relação ao próprio Poder Executivo, né? Vocês procuraram o vereador Roque Fagundes, o presidente da Câmara, que já colocou em pauta para a votação. Chegaram a buscar um entendimento com eles? Não, perceba, uma vez que a população não foi procurada em nenhum momento, o que é que a gente fez então? Reuniu-se as entidades, né? Acredito que até segunda-feira a gente esteja protocolando isso na Câmara, porque ainda tem muitas entidades nos procurando, querendo assinar essa carta, né? Hoje nós temos 16 aí, isso já foi passado para o vereador Roque pelo WhatsApp e para o... Mas houve uma resposta desse vereador? Não, ainda não. O que tem é circulado pelas redes sociais, né? Então houve ainda esse debate. Inclusive, queríamos deixar bem claro aqui, abrir espaço aqui para tanto o presidente da Câmara, o Rosal, o Antônio Rosal, tanto para o vereador Roque Fagundes. O espaço está aberto para vocês também se pronunciarem. Agora, trouxemos aqui o Hendrick, porque são várias entidades. Estou vendo aqui a Associação de Moradores do Araquari, Associação de Amigos e Moradores de Pitanga, Associação de Moradores do Miragem, Moradores de Vilas do Atlântico, Associação dos Moradores e Empresários de Buraquinho, Associação Instituto Você Mulher e Associação Cultural e Religiosa Sítio da Paz. Você falou que são mais de 16, tem mais aqui, ó. Então vocês estão respaldados aqui por instituições, por associações que estão muito preocupados. Vilas do Atlântico, Araquari, Pitangueiras, é um ambiente onde você tem muitos restaurantes, né? E como é que será essa relação, já que uma parte também desses empresários, segundo os empresários, a gente vê por causa do Covid, há uma reclamação muito grande que essa atividade ela está restrita, né? E essa lei de 2014, segundo alguns, estão prejudicando o andamento do comércio, né? Até que ponto isso de fato pode acontecer? Como é que os moradores enxergam todo esse universo aí de problemas entre essas partes? Pois é, nós sabemos, nós que trabalhamos com planejamento urbano, sabemos que existe aí o plano diretor de desenvolvimento municipal que abarca tudo isso e mais um pouco, né? Então o problema não surge agora esse ano. Nós tivemos alguns problemas agravados por conta da pandemia, então o prejuízo não foi só para os empresários, o prejuízo foi para todo mundo, né? Então não é a lei de 2014 que trouxe isso, porque imagina, ela tem aí 6 anos já vigente, né? Então você não pode pegar uma lei que está vigente há 6 anos, né, e com um projeto de lei sem discussão modificar essa lei alegando que o nível de decibéis que está prejudicando os empresários, né? Existe todo um conjunto aí de questões envolvidas que precisam ser analisadas também, inclusive a questão das licenças, né? Então, assim, a prefeitura, antes de dar licença para determinados empreendimentos, ela precisa ter um estudo de impacto de vizinhança, por exemplo, né? Saber se aquele empreendimento vai trazer algum prejuízo àquela localidade. Então, empreendimentos que atraem um grande número de pessoas, de clientes, e a depender do serviço que é prestado num local que tem muitas residências, é claro que nós sabemos
que isso aí vai trazer prejuízo para quem reside no local. Então, isso tudo precisa ser discutido. Agora, o que mais queixa? São os paredões ou são esses restaurantes, essas casas de shows que tem na cidade de Lauro de Freitas? Olha, as reclamações de poluição sonora, elas acontecem na cidade toda. A depender do bairro, é que nós sabemos que tem características de atividades mais diferenciadas. Então, na área de vilas, nós sabemos que existem muitos restaurantes. Outros bairros já a quantidade de paredão, né? Os paredões. Então, assim, tem carro de som, tem inclusive as próprias residências que costumam dar festas. E se não existe a fiscalização, né, essas festas acabam acontecendo, geralmente aos fins de semana, com a maior frequência. Então, assim, é muito diversificado. O fato é que a poluição sonora tem trazido grandes problemas para o município de Lauro de Freitas. E esse projeto, Paulo, se trouxe algo de bom, né, é justamente provocar esse debate. Essa discussão. Só para finalizar, vocês procuraram o Ministério Público? Já tentaram? Não, ainda não. Ainda não. Nós estamos dando uma oportunidade ao vereador para que ele retire de pauta, né? Embora o presidente da casa tenha esse poder de retirar de pauta, está ciente, mas a intenção é que ele mesmo retire de pauta e venha conversar, afinal de contas, é um representante do povo e nós defendemos o diálogo. Né? Que haja o bom senso. Sim, né? com certeza. Hendrick, muito obrigado. Viu? Queria deixar o espaço aberto também para a Câmara de Vereadores, o vereador, como eu falei aqui também, a Prefeitura e o próprio vereador que está propondo essa flexibilização. E a gente aqui com esse espaço aberto. Muito obrigado a você. Deve aqui o nosso respeito, o nosso carinho a todas as associações. Espero que resolva. O espaço está aberto também para vocês virem aqui, caso a repercussão e desenrolar aí de toda essa problemática que envolve essa flexibilização. Nós que agradecemos, parabéns pelo espaço, obrigado pelo espaço. E havendo debate, espero que aqui também a gente possa transformar num fórum para que chegue ao maior número de pessoas interessadas nesse assunto. Hendrick, obrigado. Tem que estar aquele burrinho aqui, né, que não pode mais pegar assim. Muito obrigado, né, fique com Deus e aguardamos vocês aqui outra vez, tá certo? Combinado. Vamos